Tá com cara que o Federal Reserve vai fazer uma pausa nos cortes de juros ano que vem. Como será que fica a bolsa americana nesse cenário? Por falar em 2025, será que esse vai ser mais um ano para se ter criptoativos na carteira? Será que o Brasil vai virar a Argentina? A gente vai falar um pouco sobre como a foto da economia brasileira está boa, mas o filme não está nem um pouco agradável. Além de toda essa perspectiva para 2025, nós vamos fazer uma retrospectiva também de 2024 com os nossos melhores e piores do ano. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este programa com o João Piccioni, que é head da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Tô bem, e você? Tô feliz. Olha só. Você tá de volta. Gostei. Semana passada eu tive que fazer essa introdução, mas eu confesso que não saiu com a mesma qualidade que a sua. Eu gostei, sabe? Eu assisti e eu gostei muito da sua introdução, de verdade. Eu achei que eu e o Matheus, a gente tava meio com um tom mórbido naquele podcast. Mas é bom pra balancear sempre, né? Tem que ter um olhar nos sonhos mas os pés no chão, né? É isso aí. Bom, além do João Piccioni, meu fiel escudeiro aqui, nós recebemos hoje o Walter Rebelo, que é Head de Crypto Research da Empíricos. Seja bem-vindo. E aí, Lari? Fala, João. Tudo bem? É um prazer ter você aqui, Walter. E antes da gente entrar nos assuntos, eu acho que você tem um recadinho, é isso? Tenho. Mais uma vez eu venho fazer aqui um convite para você conhecer as séries de criptoativo aqui da Empíricos, especificamente o Alpha Coins, que é uma série que vai te ajudar a aproveitar a oportunidade que a gente está vivendo aqui. Walter, que oportunidade é essa? Aí você vai acompanhar aqui o podcast que a gente vai falar tintim por tintim o tamanho dessa oportunidade, de onde que ela vem, que fatores fazem a gente acreditar que vale a pena você ter cripto na sua carteira. Acompanha aí. E o link para você acessar tá aqui embaixo. Bom, nessa semana aí, o FONC, né, que é equivalente ao nosso Copom, só que lá nos Estados Unidos cortou a taxa de juros em 0,25%. Mas junto com a decisão, ele soltou o tal do CEP, né, aquele sumário de projeções econômicas, em que a taxa de juros terminal do ano que vem subiu de 3,4% para 3,9%, o que indica não mais 4 cortes de juros, mas sim 2 cortes de 25 pontos no ano que vem. Além disso, subiu também a inflação projetada para 2025. Enfim, foi considerado um corte hawkish, né, um corte bem conservador. Dito isso, Jones, eu queria te perguntar o que você espera da política monetária no ano que vem. Até porque, na entrevista coletiva pós-decisão, o presidente do Fed comentou que não descarta até altas de juros, né, no ano que vem. É verdade, né? É muito engraçado como o Federal Reserve, da última reunião pra cá... Mudou total o tom, né? Mudou totalmente o seu tom, né? Ele tinha muito na cabeça que deveríamos entrar num processo de afrouxamento, né? Um processo claro aí de queda de juros para frente. Tivemos ali alguns eventos no mês de novembro que fizeram reacelerar um pouco essa questão da inflação lá nos Estados Unidos. Parecem casos bastante pontuais, né? Teve o preço da gasolina que oscilou bastante, acaba afetando um pouco a dinâmica ali dos preços internos. E aí o mercado começou a colocar um pouco na conta de que realmente ele poderia ser mais duro nessa reunião. E ele também se portou ali com num tom muito diferente do que ele estava falando ali atrás. Eu acho que, assim, Lari, ele tá defendendo o mandato dele. Né? O Powell, a gente estava até falando aqui um pouquinho, né, Valtinho? O Powell tá defendendo o mandato no sentido de que ele sai em 17 meses. E ele não quer entregar os Estados Unidos com inflação muito acima da meta. Se você olhar as projeções para os próximos anos, nessa dinâmica, nessa toada que eles projetaram, a inflação só voltaria para a meta em 2027. Ou seja, uma forma dele também, olha, eu vou ser duro o suficiente para tentar enquadrar isso aqui, enquadrar as expectativas. E aí, eu acho que a mídia também acelera algumas outras narrativas. Uma delas é a questão do Trump, né? Todo mundo muito preocupado se o Trump vai sair deportando a mão de obra dos Estados Unidos, né? Mão de obra barata. Se ele vai tarifar os produtos chineses, algo que não causa inflação, tá? Eu vou repetir aqui. Vamos voltar para 2019, a hora que o Trump foi lá e
subiu as tarifas dos produtos chineses, não houve aumento de inflação. O aumento de inflação nos Estados Unidos só aconteceu pós-Covid, depois que se injetou um monte de dinheiro na mão das pessoas. Mas tudo bem, a narrativa que está vencedora hoje é que isso é inflacionário, que se o Trump fizer vai ser inflacionário. E isso, assim, também está carregando um pouco essa mudança de expectativa para o ano que vem. De qualquer forma, no contexto geral, o que é bastante positivo ainda é que a gente está vendo a curva de juros no processo do bull steepening, né? Significa assim, os juros de curto prazo tá caindo com mais força que o longo prazo, tá abrindo uma boca ali de um diferencial de juros que é importante para a economia, é saudável para as economias, e isso deveria... Bom, isso acontece em função de uma economia que está quente, está acelerada, está funcionando, está viva. Saiu o PIB agora ontem, ou foi hoje de manhã? Hoje de manhã, do terceiro Nossa, tri. ó, já tô... Mas eu acho que é a segunda ou a terceira leitura já do... Deve ser a segunda, né? Porque a primeira foi em outubro, isso. É. E a gente teve uma leitura acima Da inicial. da inicial, né? Então, mostrando que a economia está realmente rodando com algum fôlego. Mais ainda, os dados que saíram de Black Friday também mostraram isso. Mostraram que o consumo nos Estados Unidos está quente. Então, e o desempenho da Bolsa nos Estados Unidos, depois da eleição do Trump, também mostra um pouco dessa confiança. Então, me pareceu meio que o Powell me pareceu um ponto fora da curva nessa história toda, né? Ele prevendo ali, olha, a gente vai tentar segurar a economia, mantendo juros ou reduzindo menos, mas as variáveis econômicas parece que estão se ajustando. E aí, para mim, o ano que vem, assim, obviamente que a gente pode ter alguns indicadores de inflação de curto prazo machucando, né, aparecendo, mas me parece que, primeiro, você vai ter um corte muito grande desses benefícios que as pessoas receberam durante o governo Biden, e isso vai tirar a tração do PIB, sem sombra de dúvidas, e é isso que trouxe a inflação nesses últimos anos, vai ajudar a desinflacionar. Acho, lógico, que a produção de petróleo não é algo para daqui a 6 meses, é algo mais distante, mas a gente vai ver muito investimento das empresas, assim, a hora que o Trump soltar a questão da regulação ali relativa à exploração do petróleo enfim, no alto mar ali nos Estados Unidos, as empresas vão para cima, vão começar a produzir, eles vão rapidamente começar a crescer a produção de petróleo, isso vai fazer com que o preço do petróleo caia, vai dar uma desinflacionada na economia. Então, me parece que assim, o Powell ele tomou aquela postura assim, ó, vou me defender, tô defendendo o meu mandato, se as coisas melhorarem ali na frente, fica mais fácil para mim. Ainda flexibilizou cortes adicionais na frente. É isso. Né? No final, ele dá um pouco de espaço para ele trabalhar. Né? Eu já não achava também que o Powell ia baixar muitos juros o ano que vem. Né? A gente, inclusive na nossa projeção, a gente tava com esses 2 cortes na cabeça, quiçá 3. Mas, assim, e até acho que ele pararia por aí, porque no final ele quer deixar um colchão. Né? Algum evento extremo, problemas geopolíticos, enfim, ele teria espaço ali para baixar juros com mais velocidade. Eu acho que ele tem uma outra ferramenta, que é prover liquidez para o mercado, que é voltar ao quantitative easing. Então, ele vai preferir ficar com juros mais elevados e, de repente, mexer no quantitative easing e dar liquidez para o mercado, do que realmente baixar os juros. Assim, foi ruim, né, as reações no mercado. Isso que eu ia perguntar, porque assim, péssimas. as bolsas não reagiram bem, né? Não reagiram bem. Como que você enxerga elas para o ano que vem? Então, não reagiram bem, né? Hoje está um pouquinho mais tranquilo, as coisas estão se assentando. Não me parece que essa mudança de sinalização do Powell vai ser suficiente para descarrilar o apetite a risco. Não acho que isso vai acontecer. Pode ser alguma coisa de fluxo, curto prazo, mas a gente vai ver os investidores voltando a colocar dinheiro nas ações lá fora. Talvez algumas coisas a gente estava tirando uma risada aqui antes, da tal da Fartcoin, né? Depois o Valtinho pode contar um pouco mais. Sim. Talvez um pouco dessa fronteira que andou muito, muito forte desde que o Trump foi eleito, talvez ela perca um pouquinho de atratividade, vamos dizer assim. Os investidores começam a procurar casos mais triviais, usuais, né? Mas eu acho que assim, os investidores vão voltar a colocar dinheiro.
um movimento bastante importante que aconteceu em dezembro. Na virada do mês, o fluxo tinha voltado para as large caps nos Estados Unidos. Uhum. Todas as big techs andaram muito bem nessa primeira pernada agora de dezembro. E desde ontem, né? E ontem a gente teve o choque. E hoje o que a gente está vendo é um fluxo sendo direcionado de volta para o trade Trump. Porque ficou muito para trás, foi muito mal nesse comecinho de dezembro. Então a gente já tá vendo de volta aquela coisa rotation, volta rotation para lá, para cá. Parece que tá acontecendo. Indo para a velha economia, para as small caps. Small caps. Hoje a gente está começando a perceber um pouco mais de fluxo para esses papéis. Então, pode ser. E aí, eu acho que tem um ponto que é bom disso, aqui no final puxa, as big techs subiram bastante, e aí começa a dispersar de novo, e a volatilidade começa a reduzir. Como foi ali na eleição do Trump? Né? O VIX estava na casa dos seus 20 pontos, ali, né? Lembrando que o VIX a 20 é estressado, né? E quando o Trump foi eleito, o VIX desabou. Veio lá para baixo, veio para 12 pontos, e o mercado dispara, né? O VIX a 12, todo mundo é comprador. O VIX ontem bateu 28. Ele estava por volta dos seus 15, 16, bateu 28 naquele momento de estresse máximo. E aí tem uma certa estupidez do investidor, que estou fazendo seguro a qualquer preço. Né? O VIX 28 significa preço seguro caríssimo. E o pessoal fazendo a qualquer preço. Volatilidade implícita lá no talo. Lá no talo. Agora tá descendo bastante, já estamos lá nos 20 de novo. E aí você começa a ter essa dispersão. Você começa a ter essa dispersão, significa que assim, o investidor, mas vou me defender do quê? E aí se percebe a bolsa começando a ganhar um drift de novo, né? A gente fala drift é aquele comportamento ascendente. Precisava corrigir um pouco a curva também, né, de juros, porque ela precificava já mais do que 2 cortes no ano que vem, né? Precificava sim, a curva principalmente de 2 anos, né, tava bem mais para baixo, ela andou para cima e o 10 anos veio junto dessa vez, né, o 10 anos abrindo até aquela inversão que você comentou. Desinversão, né? Desinversão, na verdade. Inclinação. Bom, falar um pouco de cripto, já que a gente entrou nesse assunto do Trump, que toma posse em janeiro. Né? 20 de janeiro, né? Então, 20 de janeiro. Então, no próximo podcast, a gente já vai estar provavelmente pertinho aí da posse dele. E eu queria entender de você, Walter, o que você espera de mudanças regulatórias em cripto lá nos Estados Unidos? Tem alguns projetos de lei que o mercado já tá falando, né? O principal, a menina dos olhos de ouro aí, é a reserva estratégica de Bitcoin, né? Que eu acho que o mercado tá criando expectativas muito surreais sobre isso. Quase como se os Estados Unidos estivesse meio que se afastando do dólar. Eu não acho que vai ser isso. Acho que vai ser para o Bitcoin, mas não tão surreal quanto as pessoas estão pensando. Por exemplo, tem um projeto de lei agora que é o Bitcoin Act, né? Pela senadora Cynthia Lummis. O projeto basicamente fala, vamos comprar 5% da oferta circulante, de 1 bilhão, o número exato agora não me lembro, mas 5% da reserva circulante e segurar isso por 20 anos. Né? Se isso vai acontecer, não sei ainda. Mas agora, em termos além do Bitcoin, porque o próprio Tesouro americano soltou um report que eu achei interessante, né? Duas grandes teses para cripto. A reserva de valor com Bitcoin e o outro, uma nova infraestrutura para o mercado financeiro com o Ethereum. Então, como é que o institucional vai utilizar as oportunidades que podem começar a partir dessa nova infraestrutura? Tem que ter regulação. Tem que ter regulação de custódia. Quem é que vai ser o regulador? É CFTC ou é SEC? Né? Porque até agora a gente não tem uma definição disso. O PL que foi para o Senado e que foi barrado lá, o FIT 21, meio que dividia a bola ali entre os dois reguladores. Então, assim, você botar 2 reguladores para regular um negócio que tá toda hora mudando, entendeu? É ruim para a indústria isso. Então é provável que esse PL até volte. Lei tributária também, classificação dos criptoativos, tudo isso aí tem que ser definido. É uma indústria nova e aí que tá a grande oportunidade, né? Mas o que eu acho que talvez tenha um potencial para passar mais rápido é a lei das stablecoins. Porque isso aí é algo que o Trump, ele tá, né, não o Trump em si, mas a gestão dele tá engajando ativamente. Ele lançou um projeto de cripto chamado World Financial, né? Que, a princípio, é um mercado de empréstimos de dólar, né? Somente com stablecoin.
E qual é a atratividade da stablecoin para o governo Trump? Stablecoin é basicamente você pegar um dólar, né, uma instituição que parece uma instituição financeira, como a Tether, como a Circle, e elas emitem uma stablecoin no blockchain. E agora esse dólar pode ser utilizado por qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo, ser transmitido instantaneamente através de blockchain, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem necessidade de confiar em contrapartes, né? Somente na emissora da stablecoin. Você regulando isso, isso abre muito espaço para inovação lá nos Estados Unidos, né? Então, se antes, no governo Biden, a gente estava tendo uma migração de empresas e fundos para fora dos Estados Unidos, indo para lugares como Emirados Árabes Unidos, você agora está vendo um movimento inverso. Né? Um movimento muito pró-cripto lá. E outro fato que fortalece especificamente o Stablecoin Act passar rápido é que essas emissoras de stablecoins são uma das maiores compradoras de títulos americanos. Se fosse um país, seria mais ou menos o 15º, 14º maior comprador de título do Tesouro. É tipo o quê? Um JP Morgan da vida, E aí Goldman que tá, Sachs. por exemplo, você vê a Visa, né? Porque Ah. stablecoin é pagamento, né? O que eles estão fazendo agora? Eles criaram uma plataforma de desenvolvimento para você criar stablecoins e existe essa ideia de que, daqui próximo, 2 anos, os bancos, cada um vai ter a sua própria stablecoin e vão estar competindo para oferecer stablecoin e tentando tirar market share da Circle e da Tether. O mercado de 200 bi, Tether tem o quê? 70% dele, e Circle tem uns 15% e o resto são outras. Né? Não, e esse é um mercado de trilhões e trilhões, né? É tudo. Né? Se o dólar estava sendo posto em questão aí, né, durante 2023 e 2024, esse aí é o pulo do gato, talvez, para o dólar. Sim. Você penetrar o dólar em ações desdolarizadas com moedas superinflacionárias e você poder fazer a pessoa ter acesso ao dólar ali no celularzinho dela. Então, e essas empresas, as pessoas usando o dólar, as empresas que emitem o dólar vão estar comprando o título do Tesouro, fortalecendo mais ainda o dólar, tanto em termos de capilaridade, quanto no fluxo de compra do próprio, com o Tesouro Nacional, né, que está emitindo o título, e precisa ter uma demanda para isso. Então, essas aí são as leis aí que eu espero que vão começar a dar um arcabouço melhor para o institucional acessar cripto. E a classe de ativos dentro de cripto que eu acho que vai mais se beneficiar disso é a classe de DeFi, né, de finanças descentralizadas, que oferece stablecoin, é um exemplo disso, né? Mas, por exemplo, você está aqui com um stablecoin no seu celular, o que você pode fazer com isso? Né? Aí é que entra a graça do DeFi, porque tudo é o que a gente chama composability, né? Você consegue criar novos produtos financeiros, você consegue pegar empréstimo, esse empréstimo você já consegue tokenizá-lo e utilizar em um outro protocolo, um outro aplicativo para montar rendimentos, para criar eficiência de capital, né? Ou fazer coisas irresponsáveis também, né? Quanto mais apetrecho você tem, né, você pode fazer besteira também. Por isso que tem que ter regulação. Exatamente. Alguma, vai. Não precisa ser muito. O bastante para fazer o negócio crescer organizado. Então, cara, tô super animado por causa disso, né? Agora, quando essa questão aí de reserva estratégica de Bitcoin, não sei, eu acho que o mercado talvez esteja esticando um pouquinho demais aí as ideias, né? De que vai ser, assim, algo avassalador e que... Eu acredito que a corrida do ouro digital já começou, mas não vai ser uma coisa assim de a União Europeia, vamos comprar aqui uma bolsa de Bitcoin porque os Estados Unidos tá comprando. Entendi. Eu gosto dessa tese, na verdade, mas eu acho que é uma tese que se alonga no tempo, né? Sim. Não é uma tese para 2025. Para 2025, né? Uma tese que vai ganhando tração ao longo do tempo. Né? No final, é isso. Se a stablecoin ela já se torna um veículo de confiança, né? É fácil também da gente ter na cabeça que o Bitcoin se torna um veículo de confiança. Né? Tá lastreado lá no governo americano, tá lastreado, vai no crescimento do PIB americano. Vamos ter isso um pouco na cabeça, né? A outra é a confiança de todas as pessoas de que isso pode fazer frente à stablecoin. Né? E que você consegue trocar uma velocidade relativamente interessante. Isso é o mais importante ainda. Eu acho que essa questão que o Valtinho trouxe das stablecoins, ela é brutalmente... Ela gera ganhos de produtividade brutais para as economias. É o killer app.
é o killer app. Você vai limpar as margens, e aí as margens financeiras que os bancos precisam carregar. Você vai acabar com a indústria das corretoras? Não. Você vai acabar com a indústria das bolsas de valores. Uhum. Você vai começar a liquidar a operação direto. Uhum. E assim, isso... Bom, tá na cabeça do J.D. Vance, né? Eu acho que isso é o que tá na cabeça deles. Exatamente. Agora, me diz uma coisa. Como que o investidor pode capturar esse movimento das stablecoins, do DeFi, para além do Bitcoin, né? Uhum. Well, tem várias coisas que eu acredito que são interessantes agora dentro de cripto. O Bitcoin é certeiro, né? O que a gente faz aqui o João tava falando, né, sobre Bolsa Americana. Cripto é beta de Bolsa Americana. Não se engane. Ah, mas o Bitcoin tem, né, supply finito, ele é hedge contra inflação. Tá, mas aí na hora que o Paulo chega falando que a projeção da inflação mudou e que agora vai ser mais alta, você não vê o Bitcoin corrigindo para cima, né? Sim. Você vê chips corrigindo para cima, né? Você vai ver ali títulos, né, atrelados à inflação, o Bitcoin reage como um ativo de risco. Beleza, a longo prazo, tá, ele ganha da inflação de lavada, mas ele age como uma ação de tecnologia. E em certos momentos ele ganha muito mais, beleza? Porque ele é um ativo menor. Então, dado que os fatores para a gente ter um ano positivo em Bolsa Americana estão aí, né? PIB crescendo, regime de baixa de juros, inflação convergindo para meta, mercado de trabalho ali, né, nível salutar ainda. Uhum. Provavelmente esse é o caso para cripto também. Bitcoin é um caso certeiro. Quando você tem um maior apetite para o risco, é interessante você ter um pouquinho mais das altcoins. Aí você tem diversos setores, né? Você tem, por exemplo, o setor que busca tokenizar ativos do mundo real, né? Que a gente chama de RWA. Sim. Tem um projeto super interessante que deu um ótimo retorno desde 2023. Deu mais de 10 vezes, desde quando a gente incluiu na carteira. Que foi Pendle. É um projeto de tokenização de rendimentos. Então você consegue negociar títulos futuros no blockchain. Uhum. Dentre vários outros projetos, né? Tem projeto que busca criar mais utilização para o Bitcoin, além de uma reserva de valor. Né? Você conseguir utilizar o Bitcoin como um artifício de segurança para o próprio protocolo, que cria uma camada de contratos inteligentes tipo Ethereum, como Stacks. Tem vários projetos, né? E é como se você estivesse investindo em startups. Então, o que é mais importante? Você definir que, beleza, estamos no regime de risk-on, né? De topar risco 1 ano para frente. Definir quais setores dentro de cripto são mais interessantes para você investir. E dentro desses setores, quais os calls fundamentados mais interessantes e gerenciar risco. O bicho aqui, o maior desafio para o investidor de cripto é parar de pensar com cabeça de trader e pensar com alguém que está gerindo o risco olhando para longo prazo. Então, não ficar procurando a diquinha, né? Ou então a moeda que vai valorizar 10.000% em 2 dias, mas, né, ter uma ideia de para onde essa indústria está indo, gerir risco da forma correta e vender quando tem que vender, comprar quando tem que comprar. Essa é a ideia do que a gente faz no Alpha Coins. E mais uma vez o convite, né? E mais uma vez o convite, tá o link aqui embaixo. Muito bem. Bom, bora falar do tema espinhoso, hein? Ai. Bom, a foto é boa, vai. Isso a gente pode dar. Em outubro, a chamada estimativa do PIB do BC, né, o IBCBR, do mês de outubro veio muito acima do esperado. Crescimento anual da economia brasileira de 7,3%, contra a expectativa de 6,4%. Isso é um crescimento chinês, né? Muita coisa. Mas, por outro lado, a gente vê um dólar a 6,15, né, contratando repasse de inflação para o ano que vem. Selic já contratada para ir a 14,25% no mínimo. Né? Juros futuros acima de 15% em praticamente toda a curva, inclusive nos vértices de longo prazo. É possível não vir uma crise com essa configuração macroeconômica? Já não é nem é possível não ter uma crise. Exatamente. Já estamos esperando uma. Ficou complicado, né? Acho que ficou bastante complicado. Estamos caminhando a passos largos
para se tornar primeiro uma Turquia, depois uma Argentina. Explica a diferença para nós. É A diferença, importante isso. bom, a diferença tá, do mesmo jeito, vamos lá, a Turquia desafiou a inflação, né? Então o Erdogan, ele tinha na cabeça dele que juros baixos combatiam a inflação e ele tentou emplacar esse caminho. E aí, bom, enfim, uma estrutura de governo muito similar que a gente tem em termos de gastos, né? A Turquia também pouco preocupada com essa questão, fez com que a inflação disparasse por lá e o Banco Central, naquele desespero todo, acabou perdendo a moeda, né? Então a lira turca bateu lá os seus 35 dólares. Um dólar vale 35 liras, né? Então eles perderam a moeda e isso gerou uma mega inflação no país e a economia patina já há um bom tempo, né? Assim, entre as economias emergentes é uma daquelas que todo mundo olha e fala, melhor ficar de fora. Uhum. E o Brasil meio que sempre teve uma vamos dizer, uma característica parecida, que era essa questão da dificuldade de se combater a inflação e a necessidade de se deter juros mais elevados, né? A gente sempre teve juros aí de 2 dígitos, né? Eu acho que o governo ele fez, assim, ele perseguiu essa aposta, né? Ele trouxe para a mesa um voo de galinha, né? O PIB brasileiro cresce bastante por meio de subsídios e suporte do governo e distribuição de recursos na mão. O mesmo problema que o Biden teve nos Estados Unidos a hora que ele distribuiu o dinheiro na mão e o Fed teve que subir juros. Nosso governo faz isso, ele põe dinheiro na mão das pessoas e acha que isso daí não é incapaz de gerar inflação. E só para complementar nesse ponto, assim, digo mais, né? Eu acho que ele ainda está pegando o benefício do ciclo de corte de juros que a gente teve. Ali do meio de 23 até Super o concordo. comecinho de 24, né? A gente ainda tá com o efeito atrasado, A né? gente tá. Então isso vai acelerando a economia ainda e ele colocando mais lenha na fogueira. Exato. E eu acho que passou do limite, né? Passou do limite, o mercado começou... Bom, primeiro os investidores começaram a dar alguns sinais. Olha, tá na hora de fazer alguma coisa. E o governo até pareceu que tinha entendido o recado, né? Se a gente parar pra pensar, a gente tá há 6 meses falando de pacote de corte de gastos. Olha, vai acontecer, não vai, vem, vai ter um ajuste aqui, ali, acolá. E no final, o que a gente viu foi muito pouco. Sim. E aí os investidores, obviamente, começaram a colocar na conta. Em paralelo, tem esse processo que está acontecendo lá fora, que é a corrida por dólar, né? Então, assim, vamos tirar o dólar dos lugares que aparentam não deter crescimento, que não aparentam deter produtividade, ganhos reais nos investimentos. E o Brasil é um deles, né? Então, os dólares começaram a sair daqui. E esse negócio se retroalimenta, né? O que a gente está vendo é um pouco desse pânico, vamos dizer assim, né? Não, total. E até, assim, alguns anedóticos que essa crítica do governo aos preços de mercado, né? Falando que seria um ataque especulativo. A gente viu a mesma coisa na Turquia, na época, né? A mesma coisa na Argentina. Não acho que até assim... O filme caminha nessa direção, mas eu acho que a sociedade brasileira talvez seja um pouco mais forte do que a argentina e do que a turca. Porque a última vez que a gente flertou com esse tipo de coisa, lá em 15, 16, né, a presidente foi empichada, né? Teve uma ruptura institucional, né? Tiveram outros processos no meio que agora, aparentemente, não existem, né? Eu acho que é muito importante. Lembrando naquela época, vamos lá, teve aquela profusão de estresse relacionada a como que as coisas batiam na economia, né? Então, por exemplo, teve aumento do preço do passe do ônibus. E aí aquele negócio foi ganhando monta e de repente já não era mais aquilo, já era assim, olha, o estádio que estão fazendo aqui para a Copa do Mundo, que absurdo. E aí encontrava lá uma faísquinha de corrupção, né? Faísquinha não, uma faíscona. De corrupção no meio da história. E aí veio o Lava Jato e, enfim, né? Aquele negócio começou a ficar muito quente, um caldeirão que ela não conseguiu se sustentar no cargo. E aí teve a pedalada fiscal, né? Enfim. Agora me parece que o governo ele é mais hábil, mas ele tá chegando naquele ponto
sem volta, né? A economia brasileira é muito mais frágil hoje. Vamos lembrar que o dólar, na época, girava ali ao redor dos seus 2,40 até 2,80. Agora o dólar já está em 5 bom, estava em 5,30, vamos colocar assim. Ou 5, que seja, né? A gente não precisa entrar nos centavos a mais. Mas o ponto é que, naquela época, nós tínhamos... Bom, dólar era 2,80, nossos juros era muito mais elevado que os juros lá de fora, né? Os juros lá de fora era 0. Então, assim, de certa forma, você fala, tem alguma remuneração extra aqui no Brasil? O diferencial de juros hoje ainda não está Ainda não está no mesmo compatível com a crise Dilma, né? Exatamente. Hoje está em 5 pontos, o juro real de longo prazo, a diferença para o americano. Chegou a 7, né? Ali no final do governo Dilma. No final do governo Dilma. Então, meio que assim, perdemos a mão. O governo perdeu a mão. E o grande problema é perder a moeda. Né? Perder o real agora, assim, a armadilha gigantesca, justamente porque nossa economia está sendo movida a esteroide, né? Quer dizer, é grana que é colocada na mão das pessoas. Vamos ser movidos a parafiscal. Né? A gente vai ver o BNDES fazendo empréstimo. Até saiu hoje uma notícia: o BNDES e FMI vão colocar mais dinheiro, não sei onde. Coloca dinheiro na mão de quem? Daquela empresa boa que você estava na semana passada. Que não precisa desse dinheiro, meu. Exato, isso não mesmo. precisa desse dinheiro para se financiar, mas eles vão se financiar com juros bem baixos. É isso. E isso vai fazer com que, assim, você crie um ambiente de falta de competição, no final das contas. É um ambiente que as empresas não conseguem crescer, não conseguem avançar e vão ser sufocadas durante 2025. Eu concordo, assim, que não tá nada legal, assim, o cenário que tá pintando. Eu acho que na economia real, 2025 vai ser um ano muito difícil. Em 2023, né, que foi o ano que a gente mais sentiu o aperto monetário aqui no Brasil, aquele que saiu de 2 para 14, né, Selic. A gente viu umas baleias boiando, né? É verdade. Fraudes que não conseguiram ser mais escondidas. É isso mesmo. Alguns eventos de crédito, aí, alguns calotes, defaults em debêntures. E acho que em 2024 a gente pode ver um pouco disso também. 25, né? 25, desculpa. 25. A gente pode ver um pouco disso também, porque, né, o juro vai subir mais. Agora, eu ainda acho que, assim, se tem um benefício nisso tudo, é que o mercado ele está reagindo prontamente, entendeu? E eu acho que se vier um estresse de condições financeiras desse nível, ele vai servir no mínimo de um sinal, eu acho, para voltar atrás. Porque assim, pensa bem, um ano com juro de 14,25, o consenso está migrando para 15, né, de Selic terminal. 15%, que é o maior juro desde os anos 2000, é muito juro. Acho que desde que o Lula tomou posse, né, lá em 2002. Então, assim, 15% de juro, dólar a 6,15, a gente fala muito sobre isso, né, só para levar em consideração o carrego da Selic, tem que ir para 7 no final do ano que vem, esse dólar. Então, assim, muito empresário pegando empréstimo subsidiado para sentar no caixa. Porque, assim, por mais que ele tenha um juro subsidiado, não há projeto que pague o custo de capital dele. Não tem projeto. Não há projeto. Então, assim, é muito difícil você imaginar a popularidade ela ficar estável num cenário desse, né? Então, eu acho que esse é o lado bom, assim. A reação, ela é muito imediata, mas, por outro lado, eu acho que está deixando os preços, assim, tá começando a coisa a ficar muito barata, né? É muito engraçado, porque é um pouco disso, Lari, assim, parece muito barato, mas se a gente perdeu a moeda, e a gente não sabe ainda se a gente perdeu ou não dá pra saber se tá barato ou não. Por isso eu tenho mudado a estratégia, porque até tem eu tava comentando isso com os assinantes no plantão hoje, teve uma fala do Rogério Xavier, que é o gestor da SPX, falando um pouco sobre levando no limite períodos de hiperinflação, que não acho que é o que está no... hiperinflação é 40%, 50% ao ano de inflação, não acho que é o caso aqui, mas
como um período de inflação elevada, assim, como as variáveis nominais correm e as variáveis reais, elas ficam para trás, né? Então, quando você olha assim para câmbio, uma variável nominal, para o juro, né? Para a taxa de juros de referência daquele país, variável nominal, empresas que têm poder de precificação e repasse de inflação, né? Então, empresas com receita dolarizadas, elas tendem a segurar bem nesse período e elas caíram junto com o balaio, né? Caíram menos, mas caíram, né? Junto com o balaio. Então, eu tenho mudado um pouco a estratégia para essa direção, assim, em ações brasileiras. Mais dólar, mais defensividade, menos passivos, né, nos juros e mais ativos em juros e câmbio. Eu acho que existem momentos de atravessar e existem momentos para multiplicar por 3, 4, né? De repente, a gente está diante de um momento aí para atravessar. Caminhar devagarzinho, Devagar. com calma. Tô contigo. Sem ambições demais, Sim. É isso, tem que saber acelerar e frear. Isso. Bom, melhores e piores do ano. Vambora. Preparados? Preparados. Cara, que ano, hein? Quem quer começar? Walter ou João? Vai lá, Valtinho. Vambora, então. Troféu de melhor do ano. Melhor do ano? Olha, eu acho que o Bitcoin teve muitas vitórias esse ano. Então vai pra moeda laranja da internet. Quantos por cento sobe? Mais de 150%. Nossa, que coisa linda. Foi um espetáculo mesmo, hein? Não, regulatório... Regulatório foi o principal, né? Que a gente mudou completamente o cenário. E, né, muito por causa disso, eu digo que o pior do ano foi Gary Gensler. Esse cara saiu assim... do cargo dele completamente desmoralizado, cara. Quem é esse? Explica pra audiência. É o Gary Gensler, se você não sabe, ele é um cara que ele lecionou sobre blockchain e arquivos digitais no MIT. Tem lá uma aula dele. Tá bom. Ele foi apontado, se eu não me engano, pelo Biden, se eu não me engano. E assim, o mercado cripto ficou super animado. Pô, caramba, o cara aí, ele entende de cripto, vai regular e tal. Só que ele foi completamente o oposto. Ele foi um carrasco de cripto. Nossa. Ele meteu processo em não sei quantos projetos de DeFi, tentou fazer uma regulação que não fazia sentido, querendo que protocolo, né, um código aberto, um bem público, você pode pensar assim, que está na internet, precisaria gerar um relatório de tributação de todos os clientes. Como assim? Você lecionou esse negócio, não faz nem sentido, entendeu? Então isso aí criou vários empecilhos dentro desse processo de regularização, de maturação no mercado, criou muito problema também para protocolos menores, fez com que várias empresas saíssem dos Estados Unidos, né, de fundos, emissores de stablecoin, por aí vai. E aí, saiu agora, né? Ele mesmo se retirou do cargo porque foi uma promessa do Trump pro pessoal ali da conferência Bitcoin que ele foi, né? Foi inédito esse ano que ele foi. Falou que no primeiro dia ele tiraria o Gary Gensler, né? A galera foi... loucura. Aí ele falou até assim, nossa, não sabia que vocês não gostavam tanto desse cara. E aí Trump eleito, acho que uns 7 dias depois, ele falou que estaria encerrando o termo dele em janeiro, né? Então, Gary, meu pior do ano vai pra você, meu irmão. Seu ano foi ruim. Desculpa a franqueza aí, né? Mas mandou mal. I'm sorry, but... É isso. Você, Jones, melhor do ano. Melhor do ano. Lari, eu vou falar de uma ação que a gente tem na carteira do MoneyBets, agora chama TechBets, o fundo, né? Tá renomeando os fundos de tecnologia, todos eles agora têm o Empíricos Tech, né? Então, para a gente deixar tudo bem estruturadinho. É uma ação que eu já acompanhava há muito tempo, enquanto estava na série do Money Rider. A gente já teve algumas vezes como recomendação da casa, e assim que eu assumi ali a gestão, eu trouxe de volta essa ação para a carteira com um peso, vamos dizer, mais interessante. Eu tinha na cabeça que o papel poderia andar muito bem, mas eu confesso que os 700% que subiu esse ano me surpreenderam. Qual foi o papel? AppLovin. AppLovin? AppLovin. AppLovin, ela é eles têm uma plataforma que faz um match. É uma plataforma para mobile
que faz um match entre anúncios e as empresas que estão lançando games. Então ela faz esse match, assim, por exemplo, você tem um game que está explodindo e você quer anunciar dentro daquele game, aí você... O negócio faz faz o match Uhum. e aquilo lá, bom, enfim, vira exponencial. Eles estão crescendo pra caramba, crescendo mais de 100% esse ano. E os papéis estavam meio que largados no final do ano passado, mas assim, os 700% foi um negócio meio, uau, fora da curva, a gente Muito não bom. esperava. No ano, né? No ano. Nossa, Chegou a subir 930% e agora nesses últimos dias deu uma... Porra, é cripto isso aí, pô. Praticamente um ganho. Não, foi muito melhor do que muita cripto, pô. Exatamente. E é uma baita empresa bacana. Vale mais de 100 bi hoje em dia. Legal. Legal. Salto gigantesco. Pior. Pior, eu vou trazer uma que eu fico triste, na verdade. Hum. NTNB. Nossa, essa aí foi foda mesmo. É triste porque todo mundo vira... Assim, na verdade, a gente tem se frustrado com o NTNB desde 2021. Eu não tô falando que É isso. é frustrante porque, no final, representa muito o que é o nosso Brasil, né? Assim, muitos investidores compraram esses títulos com uma taxa real de 2%. Tudo bem que 2% talvez não fosse... Nossa, não, esse é exagero, isso é muito bom pro Brasil, mas tá bom, 4%, 5%. E a gente já tá com esse juro real batendo os 8%. E a gente não sabe se esse negócio não vai além, se a gente não vai chegar nos 9%, 10%. Tem algumas casas aí projetando essa possibilidade. Então, vai meu troféu de... Sei lá que troféu que é esse. O pior das piores. Pior das piores pela frustração, né? Você fala assim, puxa, esse era um ativo para trazer uma segurança e proteção, né, para a carteira. E no final incomoda o investidor, ele acaba desistindo isso. apesar de que ele deveria agora estar comprando, mas não quer dizer, não sei também, porque se for para 10, eu não sei também. E é uma loucura, porque se segura até o vencimento, você vai ganhar da inflação, né? Você vai ganhar da inflação, só de alguma que, forma. Exatamente. Só que assim, o caminho, né, ele é muito, ele é muito sofrido. Isso. Bom, meu melhor do ano vai para Porto Seguro. Porto Seguro. Que, aliás, se chama Porto agora, porque é muito mais que uma empresa só de seguros. E eu acho que foi o grande mérito dela no ano ter diversificado a atuação de negócios dela, não só aquele tradicional seguro dela, né, que é de vida, propriedade, né, principalmente carro, auto, que é seguro de carro, que é o carro-chefe. Mas hoje tem a vertical de saúde, né? Vende ali plano de saúde para pequenas e médias empresas, a vertical de Porto Serviços e uma que presta aqueles serviços aí que a Porto começou a oferecer por conta da atividade seguradora. Então, reparos em carros, né? Aí começou reparo residencial. Então, vender isso para outras seguradoras que precisam prestar esse serviço também. E, por último, a vertical de banking, que o consórcio particularmente está voando, né? Então, hoje essas verticais que estão sendo desenvolvidas, olha... Tem, no caso de banking, né, há 10 anos está sendo desenvolvida e agora esse ano se tornaram mais da metade da receita da companhia, do lucro também, né, inclusive. Então, foi uma ação aí que a gente carregou também, sobe cerca de 30% no ano, mesmo depois desse barro aí. Então, e continua barata, né, uma ação que para atravessar esse ciclo de juro alto, é uma ação espetacular. E é outra que acompanha a história das variáveis nominais, né? Porque o preço do carro subiu, vai repassar na apólice, no prêmio, né? Quer dizer, do seguro, né? Verdade. Vale para o consórcio, tudo ali é variável nominal. E você vai fazer o quê? Tem que pagar o seguro do carro, né? Não tem outro jeito. Já me deu pânico. Hã? Já me deu pânico. Pois é, eu já paguei. Essa dor eu já passei. Então, esse é meu melhor do ano. Legal. E o pior, política fiscal. Não tem como, assim. Eu acho que esse foi de longe o meu troféu pior do ano. Vai para política fiscal. O arcabouço fiscal virou um fim em si mesmo. O governo não parece ligar para a trajetória da dívida pública, que está só crescendo. Já está chegando em 80%. Parece que até o final desse governo vai chegar a 90%. Então, e aí vem todo esse estresse junto. Então, para mim, foi o pior do ano.
Tem que concordar. A moeda tá aí para mostrar isso. Né? Exatamente. Tanto que o dólar poderia ter sido o melhor do ano, né? Essa é a verdade. Ele sobe igual Porto Seguro, gente. O dólar sobe quase 30% Quase no ano. 30%. Então, assim, mas já acaba capturando aí na política fiscal. Fechamos? Fechamos. Recadinho final aí, reforçando o convite do Walter. Caso você não tenha acessado o Alpha Coins, acesse-o, faça-o pelo link aqui que está na descrição deste vídeo. Por esse ano é só, hein, Jones? Episódio número 76 do podcast. 76. Agora só em 2025. Agora só em 2025. Bora pro Natal, bora pro Ano Novo. Natal, Ano Novo. Vambora. Descansar, passear. Passear, esquecer um pouco esse mercado maluco. É isso aí. E em 2025 estaremos de volta. Obrigada pela companhia, pela atenção e pela confiança no nosso trabalho. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.